Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, nos colocamos diante de Deus, ouvindo Sua palavra, refletindo sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E hoje, de uma forma muito especial, nós aprendemos pelo Evangelho que a graça de Deus está sempre presente em nossa vida, que é a graça de Deus que nos motiva a vivermos o bem, o amor, tudo aquilo que é importante para nós, e que somos responsáveis pelo crescimento do reino de Deus, porque o crescimento do reino de Deus que foi inaugurado por Jesus se dá por uma força interior, discreta, mas real, que é a graça e o poder de Deus. Como vamos ver que as sementes crescem, elas têm a força dentro de si, a potência dentro de si, também nós, como cristãos, temos dentro de nós uma força interior, que é a graça de Deus, o poder de Deus, que age em nossas vidas. Vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, na esperança de que esta palavra possa produzir frutos em nossa vida, com as sementes que o Senhor lança para nós todos os dias, a sua palavra que nos é proclamada todos os dias, nós queremos sentir e perceber qual o desejo de Deus com esta palavra que hoje nos é apresentada. Como eu disse no início, é preciso que nós reconheçamos a graça de Deus presente em nossas vidas e que sejamos fiéis à graça de Deus. Porque às vezes recebemos a graça, mas nos tornamos infiéis a Deus. Então a fidelidade à graça de Deus presente em nossas vidas irá demonstrar a nossa fidelidade ao próprio Deus.
A graça de Deus sempre dá os seus frutos, desde que nós não coloquemos obstáculos para a graça. O ser humano tem muita facilidade em colocar obstáculos para a graça de Deus acontecer em suas vidas. É preciso que nos abramos a isto, corresponder àquilo que Jesus espera de nós com as sementes lançadas. O Evangelho da missa de hoje apresenta-nos uma pequena parábola e vimos, pelo relato, que Jesus conversava muito em parábolas. Parábolas são métodos pelo qual Jesus se utilizava para apresentar determinadas realidades. E vemos que as parábolas todas têm um objetivo que é fazer com que compreendamos o reino de Deus e a nossa missão. O Senhor fala-nos, nesta parábola, do crescimento da semente lançada à terra. Uma vez semeada, ela cresce, independentemente do que o dono do campo durma ou esteja acordado e sem que ele saiba como isso se dá. Nós não sabemos como se dá. Mas a semente tem em si a potencialidade de ser, de tornar-se uma árvore, de tornar-se aqueles que dão as espigas, enfim, uma infinidade de coisas. Assim, queridos irmãos e irmãs, é a semente da graça que cai em nós. Se não lhe levantamos obstáculos, ela é permitido crescer em nossas vidas. Dá o seu fruto necessariamente, sem depender de quem semeia ou de quem rega, mas de Deus que dá o crescimento. Olha como é importante e como é bonito isto. Assim como a semente que é lançada na terra, ela cresce por si só, a própria terra faz com que ela germine, assim é a semente da palavra de Deus que é colocada em nossos corações. Se nós não fizermos nada em oposição ao crescimento da graça, irá crescer e muito, e nós nos tornaremos pessoas capazes de fazer algo grandioso pelo reino de Deus. Jesus, no Evangelho, quer nos explicar sobre o reino, como é o reino de Deus. E ele nos ensina desta forma simples, importante e de saber que dentro de nós existe uma força interior. Guarde bem isto no seu coração. Você, com a graça de Deus, é capaz de transformar a realidade ao seu redor. Dar frutos de uma forma que tudo possa ser modificado. Mas é preciso que, para isso acontecer, nós correspondamos aos planos de Deus, correspondamos à graça de Deus em nossa vida. Quanto maior for a nossa fidelidade a essas graças, melhor nós vamos nos preparando para receber outras. Maior a facilidade de produzirmos boas obras, maior a alegria que experimentaremos em nossa vida, porque a alegria sempre está relacionada com a correspondência à graça. Quando nós correspondemos à graça de Deus e fazemos aquilo que o reino necessita de nós, nós nos tornamos felizes, porque estamos colaborando com Deus, com a grande obra que Ele realizou. Ele conta conosco, conta com a nossa ajuda. E olhem, o Espírito Santo concede-nos a graça de poder viver isto. Não importa
se nós temos erros, se nós temos fragilidades, porque isso é próprio do ser humano. Mas o que importa de fato é aquilo que nós fazemos com as graças que nós respondemos. Olha, como diz o Evangelho, o homem lança semente na terra quando forma no seu coração um bom propósito. E a semente germina e cresce. Germina e cresce. Esse crescimento vem trazendo coisas necessárias para a vida daqueles que semeiam. Se Deus semeia em nós, se Jesus lança em nós suas sementes, é porque Ele quer que também nós produzamos. Vamos tentar melhorar isto em nossa vida, vamos nos tornar cada vez mais conscientes do nosso dever e vamos fazer de tudo, para que nós consigamos fazer aquilo que é necessário. Um dos dons que nós precisamos ter, e isso nós podemos copiar do agricultor, é a paciência em esperar a semente germinar. Às vezes somos impacientes e queremos que da noite para o dia tudo seja resolvido. Não é desta forma. Dia e noite, a semente vai sendo germinada e crescendo. Em nossa vida também é desta forma. Nós, passo a passo, com a nossa conversão, com a nossa docilidade ao Espírito Santo, as graças vão germinar e nós vamos realizar grandes coisas em nome de Deus e em nome da Igreja. Confiemos nisto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.